Muito bem. Vamos lá, deixa eu só pegar uma informação aqui que eu queria trazer para começar. Espera aí. Muito bem. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. É de verdade isso? É bem mesmo? Eu costumo sempre perguntar, já falei isso, sou professora, muitos já me conhecem, e eu começo sempre a minha aula perguntando para os meus alunos. Essa é uma forma de dizer que eu me preocupo com eles, né? Vem de longe, eu dou aula lá no Unopar, eu tenho alunos que andam 1h30 de ônibus para chegar, e eu preciso lembrar que ele precisa estar bem, e eu preciso lembrar disso para mim também, né? Saiu de lá. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa humanidade. Somos humanos? Temos certeza disso? Às vezes vocês não duvidam se a gente está realmente sendo humano? Ou só eu que tenho essa sensação de dizer, gente, isso aí é um humano? A gente já não precisa mais estar fazendo isso? Dá aquela sensação de que a gente está regredindo, não é assim? E aí ontem eu preparei essa palestra reconhecendo a nossa humanidade. Ops, deixa eu só desligar isso aqui, antes de cometer deslizes. O meu mouse. E eu preparei a palestra, e aí eu fui assistir o meu documentário, porque eu gosto de documentário, minha cabeça ferve. Eu gosto de dois gêneros, ficção e documentário, na mesma pessoa, tá? Tem gente que gosta de um ou de outro, eu gosto dos dois. E eu fui assistir um documentário que era Perdoando o Improvável. Um documentário interessantíssimo, que mexeu muito comigo, e eu preciso começar falando dele. Ele conta a história de 3 pessoas que perdoam ou se reconciliam com algo muito forte, muito forte. Isso me fez pensar na minha palestra, dizer que somos humanos. Porque talvez essa capacidade de perdão e reconciliação exista somente em nós humanos, pelo menos é o que a gente sabe, né? Um cachorro briga com o outro, ele se reconcilia? Não, ele é animal, ele não está pensando. E aí, nessas histórias, ele começa com uma história de uma mãe, uma negra americana, como milhões delas, que perderam seu filho para a violência, que é uma coisa real, né? E um menino com 16 anos, numa roda de amigos, o outro de 16 mata o menino. E eles não estão envolvidos em coisa certa, não tem, realmente eles estavam, como ele mesmo diz depois, foi uma escolha que ele fez. E esse menino mata o filho dela e ela passa anos com aquele ódio, o único filho, né? Perder para a violência, na pobreza que ela vivia, a escolha que o filho fez, mas isso nada diminui. E um dia ela assiste ou lê alguma coisa um texto chamado Duas Mães, em que conta a história de Maria, que encontra a mãe de Judas Iscariotes. E as duas conversam. E Maria vai ajudar a mãe de Judas. E quando ela leu aquele texto, ela levou um choque, ela diz. Ela levou um choque. Ela disse, eu vou ter que conversar com a mãe daquele menino. Já tinha se passado anos, ela tinha lutado muito para que o menino pegasse prisão perpétua, porque por ter matado o filho dela, mas como ele era menor, ele pegou 25 anos de prisão. E ela, naquela sanha, naquela ânsia, né, de que a prisão perpétua, mas ele ficaria 25 anos. E aí ela tem aquela leitura, e ela leva aquele choque, e ela vai procurar como ela faria isso. E a partir disso, é uma história que mexe muito com a gente. Ela procura justiça, ela começa a se preparar para encontrar o menino que matou o filho dela. E a mãe. E ela cria uma associação chamada Duas Mães, onde ela coloca essas mães, porque ela diz que aquelas duas mães sofrem no mesmo sistema social. Criaram seus filhos, e a gente que talvez esteja em outra posição, talvez não entenda, faz parte da nossa humanidade, se colocar no lugar do outro. Um cachorro não nos coloca no lugar do gato,
Mas a gente se coloca no lugar do outro. Faz parte da nossa humanidade. Reconhece a nossa humanidade. E essa mãe vai até, o menino não queria conversar com ela, por muito tempo não vai querer conversar, afinal de contas ele acha que ele está certo, porque o outro que tinha feito ele brigar, a culpa era do outro, foi o outro que me apurrinhou. Deixa eu colocar aqui. Voltou? Tá meio ruinzinho, né? Não tem problema não, gente. Tá tudo bem. O outro que me apurrinhou, a culpa é do outro, e eu não vou querer, que eu vou falar com ela. Mas quis o destino, ou a espiritualidade, que uma hora eles se encontrassem. E ela narra o encontro de uma forma tão visceral e tão humana daquela mãe que se preparou para encontrar esse moço. E ela conta que ela conversou com ele e ela disse: eu te perdoo. Nesse caso não é um perdão, é uma reconciliação, diferente do perdão. Porque além de perdoar, eu me reconcilio com você e nós vamos tocar nossa vida juntos. Quando ela conversa com ele, ela diz que ela até praticamente desmaia nos braços dele. E ele diz que ele viu aquela mulher desmaiando, aquela mulher ali, e ele viu que ele tinha feito mesmo algo errado, e ele foi repensar a vida dele. Ela também procura a mãe dele e começa uma relação com a mãe dele. E ela se torna a segunda mãe desse menino. E eles percorrem todos os Estados Unidos e as cadeias, onde ele vai narrar essa história junto com ela e a mãe, para dizer que aquelas escolhas que eles fizeram podem ser mudadas. E que a dor que é provocada no outro é uma dor real. É uma história magnífica, né, gente? Pensa. E aí ela divide com ele, com a mãe. Então a mãe dele fala: olha, agora ele tem duas mães. E ela fala: eu sou uma mãe chata, né? Eu vou viver tudo que eu não pude viver com meu filho, eu vou viver com você. E ele dá a oportunidade a ela de viver com ele. Como ele fala: eu tenho duas mães, agora aquela ali pega no meu pé. É muito bonito. Só que eu olhando aquilo, eu falo: aquilo é mais que humano, né, gente? Aquilo é mais que humano. Ela transpôs o que a gente chama de humanidade. Eu brinco, ela é um super-humano. É uma mulher simples, pobre, de uma periferia, que passou por tudo, e que ela tem uma capacidade fora do comum. A espiritualidade explicaria muito isso. Vidas passadas, não importa agora. O que importa para mim é que aquele depoimento e aquela vida daquela mulher deve ter mudado muita gente. Depois teve o grupo dos pais também. Então, no grupo dos pais, ela também encontra e fala que os pais precisam conversar. E aí ela acaba casando com um dos pais também. Aí ela toca uma vida, ela diz: olha, tudo isso aconteceu, estou tocando a minha vida, muito bonita. A segunda história é a história de um cambojano, que em 1975, 2 milhões de cambojanos foram mortos, foram colocados em campos de trabalho. 1975, gente. Ali, eu já tinha nascido. Alguns aí também. São colocados em campos forçados de trabalho e feitos trabalhar até a morte, fazendo os diques, as coisas, lá no Camboja. Isso não é muito noticiado, né? Mais bonito falar da Alemanha, né? Que a gente tem toda aquela coisa. Mas milhões de pessoas foram mortas em campos e a gente não tem noção. Foram ou são? Existem esses lugares ainda? A nos lembrar que somos humanos. A gente vai achar que é normal? A gente pode achar isso normal? Somos humanos. E ele conta que ele foi separado dos pais, as crianças todas eram levadas, ele ficou com uma irmã, comia uma tigela de arroz com água durante anos e construíram o dique. Até que veio a guerra foi uma guerra do Camboja com outros, o Vietnã, algumas coisas ali, e aí eles esqueceram das pessoas, porque eles tiveram que usar toda a estrutura para guerrear, eles conseguiram fugir. Ele vai embora para a Tailândia com a irmã, e de lá eles vão para os Estados Unidos, e ele diz que ele passou a vida inteira dele sonhando e tendo pesadelos, e pensando como é que ele ia se vingar, porque ele ia se vingar. Mas ele já estava nos Estados Unidos, ele já tinha feito faculdade, ele era um professor universitário, mestrado, estava super bem,
E ele volta pro Camboja para poder conhecer. E aí ele fala, não vou me vingar. Eu vou ter que me reconciliar com o meu passado. Porque isso está me matando, está matando a minha família, está matando o meu presente. E ele começa a trabalhar para ajudar, para que as crianças tenham escolas. Então ele forma um grupo para ajudar. E aí ele mostra uma escola numa comunidade que atende crianças cambojanas e crianças daquele grupo que veio para matar todo mundo, né, ficar lá. E atende esses dois públicos ao mesmo tempo. E ele é recebido com palmas pelos dois. Então ele faz uma escola que reconcilia ele com o passado dele, que foi... Ele vai contando as coisas, né? Um campo desse não é um campo de trabalho só. Ele é um campo de tortura, né? Lembra disso? Então ele tem essa reconciliação. De novo, ser humano, né? Super-humano de novo. Super-humano. E a última história é a história de uma mulher australiana na Tasmânia. E quando os colonizadores estavam ali, na década de 60, 50, não faz muito tempo, eles separaram todos os filhos de aborígenes daquela região. Então eles foram e pegaram os filhos de todo mundo para que eles fossem criados pela cultura deles e não pela cultura aborígene. E eles tiraram todos daquela região. E ela foi levada para vários lares, até ela, com 5 anos, ficar num lar, ficou até os 15, sofreu todo tipo de abuso que a gente pode imaginar, psicológico, físico, mental, sexual, de tudo, ela contando. E aí ela vai contando para os filhos depois de muito tempo. Essas pessoas que passaram por isso, elas demoram um tempo para poder expor a ferida para a família. E aí ela expõe à família o que tinha acontecido com ela. E quando ela foge aos 15 anos, que dá um, né? E olha, ela tem um detalhe que ela fala muito triste nisso. Ela diz assim, os meus pais adotivos eram extremamente cristãos. Extremamente. Mas fizeram tudo que você pode imaginar comigo. Olha. E ela vai trabalhar o perdão e a reconciliação, não no sentido espiritual. Óbvio, né, gente? Para aquela mulher que viveu o que viveu, ela foi seguir um caminho, mas é o caminho do perdão. Ela começa a trabalhar com uma ideia. Os australianos precisam pedir perdão para a gente. Mas o governo australiano, à época, e durante muitos anos, ele dizia assim, nós não podemos pagar pelos erros dos nossos antepassados. Nenhum australiano é obrigado a pedir desculpas porque nós não estávamos lá. Foi uma questão cultural e passou. Mas essa mulher não aceitava isso. Ela dizia, no mínimo, uma desculpa. Quando ela tinha 20 anos, ela conseguiu ir. Ela já estava... Quando ela conseguiu um emprego, em 1 ano ela era gerente do banco já. A gana daquela mulher era surreal. E aí ela vai até descobrir que tem um lugar onde tem todas as informações sobre quem eram os pais dela. E ela vai nesse lugar. Aí eles dizem, não pode. Por quê? Porque isso aqui não vou te passar. Óbvio, né, gente? Se você abrir uma caixa preta dessa. E ela disse, não, eu quero saber, eu tenho o direito. Não. Bom, ela foi durante dias, meses, todos os dias e sentou na porta daquele órgão público. E sentou. E sentava. Ela disse assim que a presença dela incomodou. Ela somente sentava e esperava a hora que alguém fosse. Um belo dia, óbvio, que abriram a pasta dela e chamaram ela. E ela descobriu que a mãe dela escreveu inúmeras cartas pedindo, pelo amor de Deus, traga minha filha de volta. Inúmeras. E aí ela descobre a mãe, descobre toda a história, o pai escreve cartas e o órgão simplesmente ignora. Interessante, foi o órgão ou foram as pessoas que trabalhavam no órgão? Quem é o humano da história? A Secretaria de Assistência Social, não sei das quantas, ou a pessoa que trabalha nesse órgão? Às vezes o lugar onde a gente trabalha nos desumaniza. A gente transfere a ele porque nós somos tóxicos, porque a gente é grosso, porque...
É lá onde eu trabalho. Me fez assim. Se onde você trabalha te transforma em um não ser humano, olha, gente, melhor repensar. Hã? Ou você tá lá e precisa ficar, e faça a escolha. Bom, ela procura a mãe, encontra a mãe. Os outros irmãos tinham voltado para a mãe. Só ela que não voltou. E ela conversa, a mãe não consegue conversar com ela, chora muito. Ela queria conversar, mas a mãe não tem nem condições. E ela diz, olha, eu vou voltar depois para a gente conversar, mas não deu tempo. Dias depois a mãe falece, não aguentou o tranco. E essa mulher, ela continua a batalhar. E ela cria um dia, que é o dia que nós vamos caminhar para que exista o perdão, pela Austrália. E ela cria, durante todo o ano, tal dia é o dia que sai milhares de filhos de aborígenes que estavam nessa situação, porque não foi ela, né, gente? Lembra que quando alguém vai na guerra, uma das coisas que você precisa fazer é acabar com a cultura local. Acabar com a língua, com a cultura, fazer com que as coisas mudem. E você perdendo a sua identidade, você é qualquer um. E você pode ser até o seu inimigo, né? E aí ela vai, todo ano. Os filhos dela falam, mãe, que loucura é essa? Ela fala, não, nós vamos caminhar até o Congresso, até o dia que eles peçam perdão. E aí um dos últimos primeiros ministros de lá faz o pedido de perdão formal. Ela diz, é um pedido de perdão que vai mudar? Não é que vai mudar, mas vai dizer a todos que aquilo existiu. A gente não pode passar por cima do passado como se ele não tivesse existido. Eu faço um paralelo com a nossa vida espiritual. Na verdade, no Espiritismo a gente acredita que a gente teve várias vidas. E a gente vai ter que se reconciliar com ela. Não só perdoar tudo aquilo que eu fiz, mas eu preciso me reconciliar com quem eu fui, mesmo sem saber. Não é? Porque dizem que o esquecimento faz parte dessa proposta de estar aqui como humanos. Porque se a gente não precisasse estar aqui como humanos, a gente podia nem vir para cá. Mas a gente veio para cá. E quando a gente veio para cá, a gente esqueceu. Totalmente. E quando a gente esquece totalmente, o que vai acontecer? A gente vai ter que tomar decisões neste momento. E neste momento, o que nós somos? Humanos. Só nós? Eu? Esse grupo que está aqui? O grupo que eu conheço? Ao qual eu pertenço? É dele que eu estou falando ou é de todos? Então, reconhecer a nossa humanidade é lembrar que a gente é capaz de fazer coisas inacreditáveis. Como, por exemplo, se reconciliar consigo mesmo e com os erros que a gente cometeu lá atrás. E tentar fazer um novo ser humano. Tudo bem, gente? Gostaram das histórias? São histórias interessantes que mexeram comigo ontem à noite. Por isso que eu trouxe ela aqui hoje. Minha palestra está inteira aqui, eu tenho mais 5 minutinhos? É isso? Tem mais 15. 15 minutos? Então tá bom. Oi? Liga o microfone, ele está desligado. Olha isso, gente. Mas vocês me ouviram? Ai, que dó, gente, eu fiquei aqui. Ainda bem que eu falo alto, né? Agora tá melhor. Tá melhor? É que vocês estavam tão assim prestando atenção. Vocês ouviram lá do fundo a história? Sorte de ter uma voz boa, né, gente? Ó, voz de locutor, olha isso aqui, coisa linda. Isso que eu tomei rouco, vocês viram? 15 dias de faringite. Mas tá tudo bem, como eu disse, tá tudo bem. Então eu preparei toda uma palestra, mas quando eu assisti ontem esse documentário, olha, foi difícil de dormir depois, sabia? Eu queria refazer toda a minha palestra. Porque eu falei, gente, isso aqui é ser humano. Qualquer coisa que eu traga depois vai ser só pra gente refletir. Ligou agora, gente? Ligado? E aí a pergunta, eu gosto de fazer perguntas, vocês já sabem. Pergunta é uma coisa excelente. O ser humano também foi preparado cognitivamente para responder coisas, para fazer perguntas e responder. Então eu gosto de trazer perguntas, porque são elas
que fazem com que a gente quebre um pouco. E aí a pergunta aqui, ó, como a nossa imperfeição pode ser vista como uma oportunidade de crescimento espiritual na jornada da vida? Como é que essa nossa imperfeição pode ser, de alguma maneira, uma oportunidade? Por exemplo, o nosso orgulho pode ser uma oportunidade da gente refletir e dizer, ixi, isso aí não tá bom não, é ou não? A nossa vaidade, a nossa inveja, a nossa ganância, a nossa arrogância, o que mais que a gente tem? Ou nós somos perfeitos? Eu não acredito numa humanidade perfeita da forma que a gente está. A gente está vivendo a humanidade na sua imperfeição, que sempre foi, gente. Não vai me dizer que antes era... Não. Sempre. Cara, a gente sempre fez essas coisas. Agora a mídia está aí para mostrar toda hora pessoas que morrem, que matam, situações terríveis. E a gente é dragado por essas informações a ponto de achar que o mundo agora está pior. Gente, o mundo sempre foi isso aqui. A vida é o que é, as pessoas são o que são. Mas agora, tem uma coisa que eu acho legal, é que você ter a oportunidade de fazer escolhas. Será que a gente pode fazer escolhas? Eu posso consertar meu erro? Eu posso escolher quem eu sou? Eu posso escolher quem eu vou seguir nas redes sociais? Eu posso escolher que comentário eu vou fazer? Eu posso escolher me colocar no lugar do outro? E às vezes quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente toma um susto, né, não? É legal tomar susto. E aí você fala andar com a sandália do outro, né? Quando você se coloca no lugar do outro, você fala, nossa, eu teria feito realmente pior que ele, não é? Porque as coisas não são tão simples quando a gente pensa, quando a gente passa pelo local do outro. E quando a gente começa a pensar também, vale a pena uma coisa que eu tenho feito como exercício, dentro da minha imperfeição, que é imensa, imensa. O orgulho, então, é uma coisa absurda. Meu Deus do céu, como é difícil isso, né? Esse tal de orgulho é uma coisa. Eu tento ouvir o que eu falo, ou eu tento analisar o que eu penso. Lá na questão Conhece-te a ti mesmo, foi uma das primeiras que o Espiritismo me mostrou, e que é ela que me faz todos os dias pensar. Se a gente parasse para pensar as coisas absurdas que a gente diz, e os pensamentos fora da casinha que a gente tem, com certeza a gente já começava a melhorar. Às vezes a gente pensa coisas preconceituosas, coisas absurdas, e se você ouvisse você mesmo falando esse pensamento ou narrando aquilo para alguém, você teria vergonha. Gente, não tem problema, a gente não vai conseguir tirar esses pensamentos da cabeça assim. Mas talvez a gente possa fechar a boca, né? Não precisa falar. E quando você achar que é uma coisa muito absurda, e você falou para alguém, chega em casa, grava no WhatsApp para você mesmo, e manda para você, e ouve aquilo, como se fosse outra pessoa. Faz esse exercício algumas vezes, e vê o que é que está saindo da sua boca. A boca fala do que está cheio o coração, não é assim? Jesus não ensinou a gente isso? A gente não tem um exemplo e guia que foi super-humano, como um espírito elevado, e que nos ensinou tanta coisa absurdamente importante, mas tão simples, mas que foi morto, porque ele dizia para as pessoas, você precisa melhorar. Você não precisa escravizar, você não precisa humilhar, e você é um ser humano do bem. E ele tirava das pessoas sempre o bem. Bom, continuando aqui mais um pouquinho, por que é tão difícil reconhecer nossos próprios erros enquanto somos rápidos em apontar os erros dos outros? Por que é tão difícil? Quer apagar isso aqui? Dá para ver aí, né? Tudo bem? Eu leio aqui. Por que é tão difícil tirar o argueiro do olho do outro, né? Tirar o cisco do olho do outro? Por que é tão fácil? Por que, gente? O que vocês pensam? Por que a gente tem essa capacidade de... Não? Não sei vocês, mas eu faço bem isso.
Vocês fazem bem isso? Nós somos humanos e como humanos a gente está em progresso. Isso talvez é uma coisa que consuma, eu brinco, eu falo assim, consome muita energia. Não sei vocês, mas olha, meninos, tem uma coisa que olha, aparece na vida da gente, é problema. Não é de vocês também? Meu pai amado, eu acordo de manhã e penso, qual é o leão de hoje? Desviar das antas e matar o leão? Onde é que ele vai aparecer? Então é o seguinte, se eu passar o dia inteiro apontando o erro do vizinho, do filho, do marido, do político, da cidade, não vai ajudar não, gente, só vai gastar tempo. Tempo é uma coisa que eu não tenho também. Nessa vida é rápida, embora eu já vou viver uns 120 anos, por aí, não é? Diz que agora, tecnologias, eu precisava de mais, mas tudo bem, a gente volta depois, tá tudo bem, não é? Então, olha assim, ficar apontando o tempo inteiro os erros dos outros, sem pensar em soluções para as coisas que estão no seu caminho, você vai tomar sua energia, gente, para com isso. Você não economiza a luz da sala? Você não desliga o ar-condicionado quando não tem ninguém lá? Por que você fica gastando a sua energia mental, espiritual, humana, em uma coisa que não tem nada a ver com a sua vida? Você vai poder ajudar? Não vai poder ajudar? Não atrapalha. Tem uma palestra que eu vim aqui, eu falei, ajuda, não atrapalha, né não? Então, gente, dedinho nervoso pro comentários desnecessários. Essa época política tão acirrada, se faz altamente necessário. Escutar as propostas, não entrar nessas coisas malucas aí de fake. Sempre teve fake news, tá, gente? Sempre teve. Primeiro que não é fake news, porque news é notícia. Notícia não poderia ser fake. O conceito já está errado. São mentiras. Quando a gente fala fake news, notícias falsas. Nenhuma notícia pode ser falsa. Narrativas. Perfeito. São narrativas que nos envolvem. Cuidado com as narrativas que a gente entra e as coisas que a gente defende. Porque a gente aprendeu aqui nessa casa e em tantas outras como a gente deve ser. E o que isso revela, essa impotencialidade de reconhecer os nossos erros? O que revela sobre o nosso estado espiritual? Ou não revela nada? Aqueles que apontam incessantemente os erros. Nos mostra que a gente ainda tem muito para caminhar. Muito mesmo. E normalmente, não sei se dá para ver direito, a gente tem um moço olhando para o espelho e se vendo um santo. Não é assim? Ele está ali olhando, gerado até por IA, inteligência artificial. Eu trabalho com isso na minha pesquisa e eu gosto. Não tenho, eu e ela, a gente tem que se dar bem, porque ela nunca vai me passar. E aí eu pedi para ela gerar uma imagem de alguém, dentro do contexto da minha palestra, ela gerou isso. Normalmente a gente se olha no espelho e a gente não se acha, né, gente? Eu acho, eu sou perfeito. E quanto mais eu me achar perfeito, mais eu aponto o dedo, vocês já notaram? Eu costumo dizer, se tem alguém que você conhece, que não seja você, mas pode ser você, que fala assim, eu falo na cara mesmo, eu falo porque eu sou verdadeira. Cara, não fale na cara dela nada, não é? Não se meta a apontar um defeito dessa pessoa, gente. Vocês já notaram isso? Não se meta. Então, se você repete essa frase, dá uma paradinha. Porque eu não sei, eu estou errada, gente. Vocês já viveram quantas vezes isso? E normalmente essas pessoas são ácidas, grossas, enfáticas, e elas chamam isso de verdade. Tem um texto espírita que diz de jogar diamantes na cara de alguém fere tanto quanto pedra. E você acha que está jogando diamante. São verdades. Então, olha só. É uma coisa a se pensar. Falar a verdade ao outro é a sua verdade. Ou é a dele? É o que você está vendo? Ou é o que ele é? Tudo bem, gente?
Bom, uma coisa aqui, deixa eu colocar aqui para a gente terminar. Por que a gente tem a dificuldade? Deixa eu aumentar aqui. Eu vou seguindo, eu vou lendo aqui, tá? Por que a gente tem dificuldade de admitir os nossos erros? Uma das coisas eu já falei é a questão do orgulho. E o orgulho faz parte da humanidade. Dessa aqui. Porque diz que um dia a gente vai estar num mundo de quê? De alegria, não é? Naquele lugar que a gente sonha e a gente batalha por estar lá. A gente batalha por ter esse espaço no mundo de regeneração. A gente está em provas e expiações, regeneração, um mundo de alegrias, não é isso? Mas, por enquanto, o nosso orgulho impede de reconhecer as nossas falhas. E é importante que a gente reconheça as nossas falhas? Sim. Ao reconhecer as nossas falhas, é bom pessoalmente e é bom também no convívio. Você pedir desculpas por algo mostra muito do seu caráter. Muito. Pessoas que pedem, não é aquele faz uma brincadeira grossa e pede desculpa. Gente, não estou falando de desculpa. Tem gente que é grossa, tava brincando. Isso não é, isso é maldade. Isso não é desculpa, isso é maldade. Não tem, gente? Sim. Tava só brincando. Magoou a pessoa pro resto da vida, mas tava só brincando. Pedir desculpas é realmente dizer, olha, eu tava nervosa, não devia ter falado aquilo. Cara, desculpa. E de agora em diante, conta comigo. É isso. Não é eu tava brincando, eu tava nervosa só. Errei mesmo. Acho que a minha decisão naquele momento de te atacar daquela maneira dizia mais sobre mim do que sobre você. Então, eu estava naquele dia, não era você. Eu faço questão que você saiba disso, que no que eu puder te ajudar a partir de agora, para reparar o que eu fiz, eu vou fazer. Mas é difícil com o orgulho da gente, né? A gente também tem medo da rejeição. A gente tem medo que quando a gente reconhece que a gente errou, a gente vai ser julgado. Ai, que bonito, né? A gente julga o tempo inteiro. Mas a gente não quer ser julgado. Porque talvez a pessoa vai jogar na sua cara, e com toda razão. Poxa vida, você fez isso na frente do meu chefe, cara. Você é descontrolado. Você não podia, você tinha que ter pensado antes de falar. A pessoa vai poder ter este direito. Você não foi grossa com ela? Você não fez maldade com ela? Ela não tem direito de dizer como ela se sentiu? Tem uma coisa que eu estou estudando, chama comunicação não violenta. É você escutar a necessidade do outro. Porque ele vai poder te dizer. E se você tiver muita coragem, você pergunta para ele, como eu faço para reparar o que eu fiz? Pergunta para ele. Ele vai te dizer. Tem gente que vai dizer, me dá aqui um abraço. Não é? Tem gente que vai dizer, olha, agora você vai lá e pede, fala para o meu chefe que não é isso que você falou. Pede desculpas na frente de todo mundo, da mesma forma que você falou na frente dos outros, agora na frente dos outros você vá e desfaça o que você fez. Talvez a pessoa vá dizer isso. Então, ao pedir desculpa e reconciliar com o seu erro, a gente tem medo de ser rejeitado. A gente tem essa pressão por ser perfeito. Porque parece que o mundo é perfeito, não é? Ai, gente, no Instagram ele é tão perfeitinho. É ou não é? Agora a gente vê na política, todos os candidatos são perfeitos. Eu acho isso ótimo, gente. Qualquer um serve, vocês viram? Coisa linda. Gente do céu, a capacidade de ser perfeito é uma coisa linda. Eu gosto de candidato que admite meus... Olha, eu fico ouvindo. Eu não sou bom em tudo, gente. Eu tenho esse, mas estou tentando assim. Eu gosto disso. Mostra que ele é humano. Eu gosto de pessoas que gostam de pessoas, né? Eu digo. Então a gente tem uma pressão que não é real, de que a gente é perfeito o tempo inteiro. Isso faz com que você olhe e diz, não errei não, tá? E outra coisa é a nossa negação espiritual. Essa negação de que a gente é humano, mas nós somos o quê? Espíritos. Nós somos espíritos, todos nós somos espíritos encarnados. Isso é muito sério. Acreditar dessa forma que a gente acredita faz a gente mudar. Porque se eu sou espírito, todos são. Se eu sou espírito em evolução, todos são. Se eu tenho a ajuda do meu mentor, e todos temos, todos são, né? Então,
essa negação de que somos espíritos nos atrapalha também. Então, gente, admite, sou um espírito, meia boca, não? Tive uma oportunidade de estar aqui nesse momento, de poder estar aqui fazendo uma palestra, assistindo meus documentários biográficos, conversando com vocês, trabalhando, dando minhas aulas, podendo abraçar, adoro abraçar, né? Eu digo que é um pagamento meu, abraços, né? Então eu sou um espírito, ponto. Só que é um espírito que passa por um momento humano. E eu já sei que eu vou passar por ele inúmeras vezes. Não vai ser essa aqui que vai dar conta. Eu olho para tudo isso falando, não vou dar conta. Sabe quando você olha para aquela pia de 10 dias sem lavar louça? Isso não acontece na minha casa, mas tem gente que vai deixando. E você fala, eu não vou dar conta, e você vai só deixando acumular. Amanhã eu deixo, amanhã eu deixo, amanhã eu deixo. Aquela casa que vai. É mais ou menos assim, talvez, a nossa vida. A gente vai deixando acumular, vai deixando espiritualmente acumular aquilo tudo lá. Então, gente, a gente vai ter que tomar algumas decisões aí. A gente vai ter que encarar face a face, né? A gente vai ter que encarar esses nossos defeitos humanos e espirituais, porque eles também são espirituais, não é? A gente traz isso. Então, para encerrar, fica aí o convite, melhor, a tarefa. O pessoal já sabe de mim, gente. Tem gente que corre das minhas palestras, porque eu deixo tarefa. Sou terrível. Terrível. É que eu estudei pedagogia, sou professora, e lá a gente trabalha com isso, a gente trabalha muito com método, porque ensinar requer método. Ensinar não é pegar uma criança e falar, vem aqui. Não, gente, tem método. Desenvolvimento. A gente aprende isso na pedagogia. Uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, um jovem, tudo tem método adequado àquela situação e àquele contexto e àquela realidade. Então a gente tem métodos. E para espírita é fácil, né, gente? Espírita está em constante evolução, está estudando todo dia. Vocês não leem todo dia, gente? Vocês não estão lendo coisa edificante todo dia? Estão ouvindo palestra boa? Ó, coisa linda? Porque espírita já, né? Claro, né, gente? Estou brincando. Todo mundo, em todas as religiões. De novo, eu costumo dizer isso em todas as minhas palestras, que vale a pena relembrar, o óbvio é importante. O espírita, a princípio, não pode ser preconceituoso, porque a gente já foi homem, mulher, de uma religião, de outra, viver em Paris, em outro país, né? Não dá pra gente ser preconceituoso. Então, olha só, vocês como espíritas, fica aí a tarefa de casa. Qual texto te lembra que você é humano? Ou qual momento do dia te lembra que você é espírito encarnado humano? Ou você não tira nenhum momento para isso? Então a tarefa é você, ao longo dessa semana, uma vez por dia, parar e relembrar. Eu sou um espírito encarnado humano. E um dos meus problemas, né? Um dos meus, não vou chamar de defeito, quem tem defeito é carro. A gente tem características, né? Que nos oportunizam errar. Bonito isso, né? Então, uma dessas nossas oportunidades que a gente não aproveita, ou a gente aproveita errado, qual delas está influenciando a minha vida a ponto de eu deixar de ser humano? Deixar de ser humano. Porque eu acredito que para a gente poder ser espírito em elevação, eu primeiro preciso ser um humano em elevação. Senão a gente vivia como espírito. Então, o que está fazendo com que você não se lembre que você é um humano em elevação? Então, todos os dias vocês podem escolher um texto, uma palestra, uma música, e naquele momento, reflita sobre o ser humano que você está sendo. Reconheça seus erros. E pense que ser humano você quer ser. Não estou mandando pensar nos outros, tá? É você. Nesse momento o pensamento vai lá na sogra, vai lá na senhora. Não, gente, volta pra casinha. É você. Então fica aí. 5 minutinhos por dia. Eu sei que todo mundo é tão atarefado, né? Ninguém tem 5 minutos hoje em dia. Acho absurdo. 24 horas, oh meu Deus, 5 minutos. 5 minutos vocês conseguem, gente? Sim ou não? Olha, um sim mais ou menos. Gente, a gente consegue sim. Força aí. Vai dar certo.
Já começa assim, vai dar certo, Ana. Vou fazer 5 minutos no final da semana, 25, 35 minutos, meia hora. Opa, já melhorou. Tá bom? Então fica aí o desafio da tarefa. Quero agradecer a essa casa por mais um dia de trabalho, um domingo maravilhoso como esse. Espero ter contribuído com vocês o tanto que eu contribuí comigo mesma. Que olha, de ontem para hoje, os meus 5 minutos se estenderam por horas. Isso foi bom, mas olha, doeu, hein, gente? Mas dá tudo certo no final, tá bom? Então tenha um domingo iluminado, humano e espiritualmente humano. Deus abençoe.